O que você vê quando olha nos olhos de alguém que diz amar, mas no instante seguinte afasta-se como se nunca tivesse te conhecido? E se cada emoção fosse uma tempestade imprevisível, arrastando certezas e espalhando dúvidas? O transtorno de personalidade borderline não é um rótulo, é um labirinto emocional, onde cada corredor esconde um reflexo distorcido de sentimentos intensos e contraditórios. O mundo os vê como explosivos, instáveis, difíceis. Mas será que estamos interpretando tudo errado? Imagine que sua mente seja uma casa sem portas. O vento das emoções invade sem aviso, movendo móveis, quebrando janelas, deixando rastros de um caos que ninguém escolheu. E no meio dessa tempestade silenciosa, há alguém lutando para segurar as próprias certezas enquanto tudo muda a cada instante. Mas será que o problema está neles? Ou na forma como os enxergamos? O que não te contaram sobre essa condição que pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre comportamento humano? O medo da perda, o desejo avassalador de conexão, a dor que nunca cicatriza, sentimentos que fazem parte da experiência humana, mas que, para alguns, são vividos no extremo, sem pausas, sem descanso. Se você acha que compreende o sofrimento, prepare-se para desafiar tudo o que acredita, porque há algo profundo, visceral e não dito sobre essas pessoas, e a peça que falta nesse quebra-cabeça está prestes a ser revelada. Cada segundo conta. Pular qualquer trecho significa perder o fio que conduz à verdade oculta. Pronto para olhar além da superfície? Porque, depois deste vídeo, nada será visto da mesma forma. Há momentos em que o olhar de alguém não apenas reflete emoções, mas carrega um peso invisível, uma inquietação constante, uma tempestade silenciosa que nunca se dissipa. O que acontece dentro da mente de alguém que ama com intensidade avassaladora, mas teme a cada segundo perder essa conexão? Como se houvesse um fio tênue entre a entrega absoluta e o desespero profundo, e qualquer pequeno gesto fosse capaz de rompê-lo. É nesse limiar que vivem aqueles que carregam o transtorno de personalidade borderline. Um espaço onde a emoção é vivida em seu extremo, onde a busca por pertencimento é tão profunda quanto a dor do abandono. A psicossomática do comportamento humano nos ensina que emoções não apenas se manifestam no pensamento, mas se gravam no próprio corpo. A ansiedade crônica, os impulsos súbitos, os arrepios inexplicáveis, não são apenas estados mentais, são respostas fisiológicas a um caos interno que nunca cessa. O cérebro de alguém que enfrenta esse transtorno não processa o apego da maneira convencional. O medo da rejeição ativa zonas neurais ligadas à dor física, tornando cada despedida, cada silêncio, um golpe visceral. Mas será que essa dor é apenas um traço do transtorno? Ou uma resposta ao mundo que não sabe como acolhê-los? A neurolinguística nos revela um padrão invisível na comunicação dessas pessoas. Elas falam através de pausas e gestos, esperam que os outros interpretem o que não conseguem dizer. As palavras são insuficientes para transmitir o peso de suas emoções, e quando percebem que não foram compreendidos, a frustração explode. Não é apenas um comportamento impulsivo, é um grito por conexão, por significado, por um lugar onde não precisem justificar cada sentimento. Por trás dos rótulos, das análises clínicas e dos diagnósticos frios, há seres humanos lutando contra uma experiência que poucos podem compreender. A linha entre a sanidade e o caos é infinitamente fina, e aqueles que vivem dentro desse turbilhão emocional sabem que cada relacionamento, cada olhar, cada despedida pode ser uma guerra interna. Mas e se essa percepção estiver distorcida? E se o que chamamos de fragilidade for, na verdade, uma expressão de uma profundidade emocional que poucos ousam sentir? O que realmente sabemos sobre essas pessoas? O que estamos deixando de ver? Porque a chave para compreender o transtorno de personalidade borderline não está nos sintomas, mas nos silêncios, nas pausas, nos momentos onde o mundo parece ignorar que,
Dentro de cada um deles, existe uma tempestade esperando para ser acolhida. O medo do abandono não é um pensamento ocasional para quem vive dentro da realidade do transtorno de personalidade borderline. É um espectro que ronda cada interação, cada gesto, cada palavra não dita. O cérebro reage como se estivesse diante de uma ameaça real, ativando mecanismos profundos do sistema nervoso que disparam respostas físicas intensas: sudorese, aumento dos batimentos cardíacos, tensão muscular. A psicossomática nos ensina que o corpo não distingue sofrimento emocional de dor física. Ele apenas responde ao trauma que se instalou, repetindo padrões invisíveis que ecoam desde as primeiras experiências de rejeição. A comunicação dessas pessoas carrega nuances que não podem ser captadas em análises superficiais. Há um padrão neurolinguístico que mostra como elas projetam significados ocultos dentro de frases, pausas e olhares. Por trás de palavras impulsivas, há um pedido de ajuda não verbal. Por trás da raiva repentina, há um medo profundo de não serem vistas. Não é manipulação, como muitos acreditam, é um reflexo de um cérebro que luta desesperadamente contra a incerteza, que busca garantir que o outro está ali, que ainda existe conexão. E é nessa oscilação entre dependência emocional e isolamento que surge o paradoxo. Eles anseiam por proximidade, mas o medo de serem feridos os afasta antes que o inevitável ocorra. Cada relação é um jogo de luz e sombra, um ciclo de entrega intensa seguido de afastamento abrupto. Seria essa instabilidade um reflexo de suas emoções, ou uma resposta a um mundo que não sabe como acolher tanta profundidade? A psicologia revela que padrões traumáticos de apego criam conexões instáveis e permeadas por ansiedade. Quando a dor da rejeição se torna um medo constante, o cérebro aprende a antecipar o abandono antes mesmo que ele aconteça. Mas se tudo isso é invisível ao olhar externo, como podemos quebrar o ciclo? Como podemos enxergar além dos rótulos e entender que, por trás da intensidade, existe alguém implorando por pertencimento? A resposta não está apenas na compreensão intelectual do transtorno, mas na capacidade de ler as entrelinhas, de sentir o que não é dito, de perceber que a vulnerabilidade não é fraqueza, é uma forma diferente de existir. O verdadeiro desafio não é conviver com essas pessoas, é aceitar que a conexão com elas exige entrega total, exige coragem para estar presente sem medo, sem julgamentos, sem tentar consertá-las. E talvez essa seja a questão final. Quem realmente está preparado para lidar com a profundidade que essas almas carregam? Porque compreender o transtorno de personalidade borderline não é apenas uma questão de conhecimento psicológico, é um convite para olhar para dentro, para os próprios medos, para os próprios silêncios. No âmago do transtorno de personalidade borderline, há uma dualidade impossível de ignorar. A intensidade emocional não é apenas uma característica, é a essência de quem vive no limite entre o amor e o medo, entre o desejo de conexão e a necessidade de fuga. Imagine sentir cada emoção sem filtro, sem amortecimento, sem intervalos para respirar. O mundo os vê como instáveis, impulsivos, difíceis de compreender. Mas e se essa intensidade fosse, na verdade, uma expressão de uma verdade mais profunda? A neurociência nos revela que a amígdala, a região do cérebro responsável pelo processamento das emoções, responde com intensidade avassaladora em pessoas com esse transtorno. O medo da perda, que para muitos é apenas uma ansiedade passageira, se transforma em um estado constante de alerta. O corpo reage, a mente antecipa dores que ainda nem aconteceram, e a pessoa se torna prisioneira de suas próprias emoções. A comunicação psicossomática inconsciente do comportamento humano nos mostra que os sinais dessa luta interna estão por toda parte, no tremor das mãos, na postura defensiva, no olhar que busca desesperadamente por segurança. Mas se tudo isso é invisível aos olhos comuns, como podemos romper essa barreira? A resposta não está apenas em palavras, mas na forma como nos conectamos com essas pessoas.
A neurolinguística nos ensina que os padrões de linguagem podem ser ajustados para criar um ambiente de maior segurança emocional. O ritmo da fala, o tom da voz, a escolha das palavras, cada detalhe pode ser um gatilho para a tranquilidade ou para caos. Quando a comunicação ocorre sem julgamentos, sem interrupções, sem a tentativa de corrigir o outro, a mente começa a se reorganizar. Mas isso exige uma entrega real, uma disposição para entender que a dor dessas pessoas não pode ser minimizada, racionalizada ou simplesmente ignorada. O silêncio após uma tempestade não é ausência, mas um eco daquilo que foi vivido. E talvez ao final desta jornada, reste a pergunta que nunca teve resposta: quem somos diante das emoções que não podem ser controladas? O transtorno de personalidade borderline não é um rótulo, não é um diagnóstico frio. É uma experiência visceral, um pulso que não se cala, um labirinto onde cada saída leva de volta ao ponto de origem. Talvez aqueles que vivem na intensidade desmedida não sejam frágeis, mas profundos. Talvez o caos não seja desordem, mas um grito para que o mundo perceba aquilo que, há tempos, escolheu ignorar. Porque, no fim, todos buscamos conexão, todos tememos o abandono, todos carregamos cicatrizes que moldam a forma como enxergamos o amor. E se não há nada de tão diferente entre eles e nós? Se o que chamamos de instabilidade for apenas um reflexo de tudo o que tentamos esconder em nós mesmos, agora a pergunta que fica não é sobre os outros, mas sobre você. Depois desta jornada, o que mudou dentro de si? O que passou a enxergar nas entrelinhas do comportamento humano? Porque talvez essa não seja apenas uma conversa sobre transtorno de personalidade borderline. Talvez seja um espelho, um reflexo daquilo que também vive oculto dentro de quem assiste. Se este vídeo tocou algo profundo em você, compartilhe essa experiência. Comente, curta, inscreva-se. Porque compreender o outro é um ato de coragem, e espalhar essa compreensão é um gesto que pode transformar mais vidas do que imaginamos.